Professor Trevisan, deixa eu começar lhe perguntando. O que o senhor acha que, de fato, Trump, que colocou como promessas, inclusive as mais polêmicas, ele vai levar à frente efetivamente? Por exemplo, depois da vitória, já disse que a deportação em massa de imigrantes sem documentos ele vai levar à frente. Por que eu lhe pergunto? Porque um aliado muito forte dele, Milei, venceu na Argentina, está levando muito à frente diversas pautas, mas algumas ele deixou de lado. Aquela, por exemplo, da dolarização da economia, essa foi deixada de lado. Até que ponto e em que pautas o senhor acha que realmente ele vai levar à frente, ele vai levar à frente, e outras que talvez seja de campanha, mas ele vai deixar de lado? Olha, boa noite a todos. O primeiro ponto que eu acho importante quando nós falamos sobre esse quadro é sempre o peso da realidade. A realidade vai pesar. Vamos lá, quando a gente fala sobre deportados, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de 10,8 milhões de irregulares nos Estados Unidos, que eles chamam de indocumentados. Aqueles que não têm todos os documentos em ordem, entraram, venceram a situação do asilo, estão de alguma forma trabalhando, mas não estão legais. Eu quero saber como é que você deporta 10,8 milhões de pessoas. Isso será impossível. A não ser que ele monte um esquema completo de campos de concentração para essas saídas. Quem é que vai receber esses 10 milhões de pessoas? Os estados de origem? A maioria deles vai dizer, o problema não é meu. Segundo ponto, que é mais complexo todo esse processo, já foi tentado. É só pensar no caso de Rishi Sunak, no governo de Rishi Sunak, que literalmente comprou o apoio de Ruanda com ofertas de... Foram 2 voos só e depois parou, dado o tamanho do problema. Então, em outras palavras, será muito difícil cumprir essa proposta. Vai ser realizado muita publicidade em torno, alguma situação de... Porque as deportações, elas continuam acontecendo. Eu fiquei absolutamente surpreso que entre 2020 e 2024, 8.248 brasileiros foram deportados. São voos quinzenais, Mitre, que chegam principalmente em Cofins, em Belo Horizonte. Nesse esquema, isso vai continuar, porque há um outro problema sobre a deportação. Não mudou a lei. A deportação acontece no 3º julgamento, é preciso um processo judicial legal, isso não foi alterado. Então, isso não passa de uma promessa de campanha que vai ser mais efetivo. Eu penso que talvez um outro ponto que está sendo muito comentado, ele vai conter, é a questão das tarifas de importação. Quando alguns economistas o convencerem, adultos na sala, do custo disso para a economia norte-americana, ele vai pensar 2 vezes. Inflação, tudo que pode vir junto, Tudo que pode vir junto. Mitre. E tem uma outra questão também, que é o seguinte, essa política de deportação em massa precisa do apoio dos governadores. Sim. Nem todos vão apoiar isso, muitos já disseram que não apoiam. Muito bem lembrado, a questão é estadual. Disso depende de você ter a prisão em cada estado. E isso, evidentemente, será obediente às legislações estaduais, Mitre. Você tem toda a razão, muito bem lembrado. É verdade. Você sabia que, em algumas áreas dos Estados Unidos, você quase não ouve inglês? Em cidades como Washington, D.C., comunidades latinas representam até 11% da população, trazendo uma cultura vibrante, mas enfrentando desafios diários. É aquele pedaço das cidades americanas onde você nem acha que está nos Estados Unidos. Mal se ouve inglês. Com uma população latina que chega a 11% dos moradores, a cidade de Washington reúne essa comunidade neste ponto. Nem todos gostam de falar com jornalistas, o que é compreensível. Ainda ecoam por aqui as promessas feitas por Donald Trump durante a campanha. Entre elas, las redadas massivas, como se traduz aqui, deportação em massa. O presidente Trump dijo de que él va a hacer redadas masivas. ¿Y tú crees nesto? Sí, yo creo que sí, él va a cumplir lo que él ha dicho. Deportação em massa pode ter impacto nas contas de um país. Tem consequências no PIB, na inflação. Mas enquanto especialistas fazem gráficos e tabelas, a gente fica com as histórias de gente que está aqui há 20, 30 anos. E mesmo assim tem medo. Começamos com Edilma Álvares. Vende frutas e outras comidas numa esquina bem movimentada.
tem os papéis, ou seja, a documentação de residente, mas está preocupada por tantas outras pessoas que até hoje não conseguiram se legalizar. Oh, sí, es demasiado difícil obtener papeles legales acá. Y sí, es mucho dinero. Pues tal vez, digo yo, el dinero se consigue, pero que den esa oportunidad a la gente que está viviendo en este país. Porque si le dan prioridad a la gente que está entrando y le dan residencia, le dan todo, ¿por qué a nosotros que estamos acá no pueden dar una amnistía para todos? Ela tem certeza de que Trump vai fazer algo contra os imigrantes. Deportação é inegociável, diz Trump. E até apoia as ações contra aqueles envolvidos com o crime, pois faz uma ressalva em favor do republicano. Só ele para dar jeito na criminalidade que já existe há muito tempo e estaria se agravando. As histórias de violência são fáceis de encontrar. Silvia Bialta, de El Salvador, chora ao lembrar do filho que perdeu há 23 anos, assassinado em Washington, num crime em que nunca houve justiça. Ela ainda está sem documentação para ser residente ou mesmo para trabalhar. Vende roupas que expõe na rua e sabe que corre risco. Tudo isso forma um caldeirão de medo, especialmente quando lembra dos 2 netinhos nascidos aqui. Bella Sofía y Javier Mateo, que son mi amor. Yo ya estoy grande, pero mis nietos son mi vida. Ok, y temo que en un futuro pues los niños también vayan creciendo con ese temor de tanta política, buena o mala. Siempre tenemos el miedo. São mulheres fortes que sabem o seu valor para si próprias, para suas famílias e para o país. A senhora Mateia, aqui há mais de 30 anos, está legalizada e afirma que conhece muita gente com medo, que não sai de casa com temor de encontrar autoridades de imigração. Para ela, Trump não conhece a realidade ou a capacidade dos imigrantes. Los inmigrantes levantan este país, ¿no? Y también necesitamos que los tomen en cuenta nosotros de inmigrantes. Obrigado por estar conosco até aqui. Se você gosta de se manter antenado em notícias do Brasil e do mundo, curte e nos compartilhe em suas redes sociais. Até a próxima!